Hoje vamos recapitular o filme chamado Deus. A bordo da nave espacial, Carla Gray relembra sua vida na Terra moribunda. Ela e a família encontravam conforto em sua união, especialmente em suas últimas noites. Em uma delas, sua mãe contou uma história sobre um barco à deriva, com provisões para poucos. A pergunta era: quem deveria viver e quem deveria morrer? Carla nunca esqueceu a resposta da mãe, nem o porquê da história. Tragicamente, um acidente a separou. A nave Achilles, com Carla e sua tripulação em hibernação, desperta para uma missão misteriosa. Ao chegar à ponte de comando, Carla encontra o Capitão Paul observando uma enigmática esfera negra que surgiu perto de Marte. A missão da tripulação é investigar essa anomalia cósmica. Apesar dos avançados scanners da nave, a esfera permanece um mistério completo. Carla questiona a decisão de se aproximar de um objeto tão desconhecido, mas Paul insiste em seguir o plano original. Com a tripulação reunida, Tess, Sean, Ulf e o blogueiro Rubin, a Achilles se dirige rumo à esfera, em busca de respostas. Enquanto Rubin registra cada momento da missão, Ulf descarta um componente usado da nave, que explode no espaço. O CEO da missão, Vance, aparece em um holograma e anuncia que o mundo inteiro está acompanhando a investigação da misteriosa esfera negra. Carla informa a Vance que, mesmo após se aproximarem da esfera, seus equipamentos não conseguiram obter nenhuma informação relevante. Vance enfatiza a importância da descoberta e sugere que a equipe explore outras formas de investigar o enigma, para que a tripulação possa se conectar com seus familiares e refletir sobre os próximos passos. Vance autoriza um tempo de descanso. Enquanto isso, a inteligência artificial da nave, Miss, assume o controle das operações. Caminhando para seu quarto, Carla ouve a voz de sua mãe, e Rubin também capta sons estranhos. Um raio de luz intenso e misterioso surge da esfera negra, atingindo a nave Achilles. A comunicação com a Terra é interrompida, e os sistemas da nave são danificados. Carla questiona Miss sobre a origem da luz e o dano causado à nave, mas a inteligência artificial não possui informações. Apesar dos avisos e da confusão, Paul insiste em seguir em direção à esfera. Um sinal enigmático começa a ser transmitido da esfera para a nave. Após analisar o sinal, Carla descobre uma mensagem repetitiva: a palavra Deus. Rubin começa a se desesperar e pede para voltar. Carla, no entanto, insiste em investigar a esfera negra mais a fundo. Paul discorda, argumentando que os scanners não estão detectando nada e que devem seguir as ordens de continuar em frente. Carla fica confusa com a insistência de Paul em seguir em direção à esfera, sem entender o motivo de tal determinação. Rubin está aterrorizado, convencido de que as vozes que ouve são sinais do fim do mundo. Carla tenta acalmá-lo enquanto, junto com Sean e Ulf, debate a natureza da esfera negra. Paul, observando a discussão, ouve as teorias da tripulação sobre a esfera ser ou não uma manifestação divina. Carla expressa suas dúvidas, mas os outros, amedrontados, consideram a possibilidade de a esfera ser, de fato, Deus. Ulf, no entanto, propõe uma abordagem mais pragmática. Seja o que for, eles precisam descobrir sua verdadeira natureza. E caso seja uma ameaça, a tripulação deve destruí-la. Todos os tripulantes foram chamados para a sala de comando. Ulf chegou por último e foi advertido por Paul para não mencionar mais nada sobre destruir a esfera misteriosa. Enquanto isso, Carla ouviu a voz de sua filha. E mais uma vez, Rubin também ouviu vozes estranhas. Tess informou que Rubin havia desaparecido nas partes mais escuras da nave. Eles precisavam encontrá-lo. Rubin está realizando um ritual estranho nas profundezas da nave. Tess encontrou Rubin, mas ele foi mais rápido e conseguiu matá-la. Ulf e Carla, guiados pelos gritos de Tess, correram para tentar ajudar. Carla encontrou a cena horrível e tentou se esconder, mas foi descoberta. Ulf, atraído pelos gritos, chegou e encontrou Rubin segurando Carla como refém. Rubin exigiu que todos virassem a nave, mas Ulf e Carla sugeriram que conversassem com Paul sobre isso. Rubin, no entanto, desconfiou de Paul, afirmando que ele escondia algo. Paul chegou e atirou em Rubin. Sem hesitar, ordenou a Ulf que se livrasse dos corpos. No elevador da nave, Paul demonstrou uma calma desconcertante diante dos acontecimentos. Carla questionou Paul sobre seus conhecimentos a respeito da esfera. Ele respondeu que não sabia de nada. Paul, percebendo a inquietação de Carla, a provocou, questionando seus medos e a importância de sua missão. Ele afirmou que o mundo inteiro os observava, esperando que completassem sua tarefa. A equipe separou um módulo da nave Achilles e pousou na esfera.
Durante a aterrissagem, Carla identificou uma estrutura estranha dentro da esfera. Ao restabelecer contato com a Terra, Vance apareceu e informou que estruturas semelhantes haviam surgido em todo o planeta. Vance acrescentou que a comunidade científica estava perplexa e que a equipe da nave era a única esperança para desvendar o mistério. Carla, Sean e Ulf resolveram explorar a superfície da esfera. Enquanto isso, Paul ficou na nave, de olho em tudo. Ao examinar a esfera, Carla percebeu que o material dela era muito estranho, nada parecido com o que a gente conhece aqui na Terra. Ela também descobriu uma espécie de portal dentro da esfera. De repente, uma luz muito forte surgiu do portal e uma mulher apareceu. Essa mulher era idêntica à filha de Carla. A mulher disse que ela era enviada por um ser muito poderoso, o Criador de todas as coisas, e que a humanidade precisava fazer uma escolha muito importante. A mulher revelou que o portal era um caminho de volta para um lugar de paz, como se fosse para casa. Ela pediu para Carla atravessá-lo e contar ao mundo o que visse do outro lado. Carla questionou o destino daqueles que não escolhessem o portal. A mulher então revelou que a esfera era, na verdade, um buraco negro que estava se aproximando da Terra a cada segundo. Se a humanidade não atravessasse o portal, o planeta seria destruído. Paul deu permissão para Carla entrar no portal. A mulher que estava do outro lado então se transformou na mãe de Carla. Muito emocionada, Carla entrou no portal. De repente, Carla se viu em um campo verde com uma cidade dourada ao fundo. E lá estava sua filha, correndo em sua direção. As duas quase se encontraram, mas a visão acabou de repente. Quando Carla acordou, estava de volta na nave e se sentindo muito mal. Ela perguntou o que tinha acontecido e Ulf explicou que ela tinha saído do portal quase desmaiada e que ele precisou carregá-la de volta. Ela percebeu que Sean não estava mais com eles. Ulf apenas disse que não tinha conseguido trazer Sean de volta. Nesse momento, Vance apareceu na tela da nave e disse que o mundo inteiro estava esperando para saber o que Carla tinha visto do outro lado do portal. Enquanto Carla contava tudo o que havia visto, ela parou de repente e olhou para Paul. Ela não falou nada sobre ter visto a filha. Vance e Paul pediram para ela descansar e saíram do quarto. Carla ficou preocupada e perguntou novamente sobre Sean. Ulf disse que o traje de Sean havia se rompido, mas Carla não acreditou nele. Ela insistiu em voltar para a esfera, mas Ulf disse que já estavam preparando a volta para a Terra. Carla não entendeu por que eles estavam indo embora sem mais explicações. Quando Ulf levava Carla de volta para o quarto, eles passaram por um lugar onde ninguém os observava. Ulf parou e perguntou por que Carla não havia contado tudo o que tinha visto. Ela respondeu que Vance e Paul já sabiam sobre a filha dela, mas queriam que ela contasse tudo para a câmera. Carla não entendia o porquê de eles estarem escondendo isso dela. Carla examinou o traje de Sean com cuidado e percebeu que ele não estava rasgado como Ulf tinha dito. Desconfiada, ela foi até a cabine de Paul e pegou a arma dele. Procurando por respostas, ela começou a mexer nos arquivos. Quando Ulf chegou para impedir que ela fizesse isso, ela apontou a arma para ele. Nos arquivos, Carla descobriu que Ulf era um soldado famoso na Terra e se perguntou por que ele estava trabalhando nessa nave. Ulf confessou que Vance o tinha contratado para eliminar qualquer um que pudesse atrapalhar seus planos. Foi Ulf quem havia matado Sean. Carla colocou Paul e Ulf contra a parede e exigiu explicações. Vance apareceu e tentou convencê-la de que ela já tinha todas as respostas. Ele disse que, por causa da visão que ela teve do outro lado do portal, milhões de pessoas na Terra estavam decidindo passar pelos portais semelhantes. Paul tentou atacar Carla, mas ela atirou nele. Infelizmente, ela também se machucou no processo. Com a arma apontada para Ulf, ela estava prestes a atirar, mas ele a convenceu a ouvir. Ele disse que, apesar de ter sido contratado para matá-la, agora também queria descobrir a verdade sobre tudo aquilo. Depois de cuidar do ferimento, Carla insistiu em voltar para a esfera, mas Vance controlava Miss, a inteligência artificial da nave, e não permitiria. Ulf tinha uma solução. Ele conhecia um código que poderia substituir Miss, mas precisariam se livrar de boa parte da nave para conseguir pilotá-la manualmente. Sem a maior parte da nave, a viagem de volta para a Terra seria muito longa, cerca de 7 anos. Mas Ulf tinha outro plano. Carla chegou à sala de comando e exigiu que Vance lhe contasse toda a verdade. Ele revelou que a esfera não era algo natural, mas sim uma criação humana feita de um material muito especial que podia se multiplicar rapidamente. Os portais que estavam aparecendo na Terra eram feitos do mesmo material. Vance explicou que criou esse plano porque a Terra estava superlotada e precisava de uma solução drástica. A esfera era como uma armadilha, e o sentimento religioso das pessoas as levaria a entrar nos portais por vontade própria.
Lá dentro, elas morreriam. Quando a população da Terra diminuísse o suficiente, a esfera seria destruída. Vance também confessou que havia colocado um chip no cérebro de Carla após o acidente, fazendo com que ela visse e ouvisse coisas que não existiam. Foi por isso que ela viu sua mãe e sua filha no portal. Ele precisava de um cientista que pudesse convencer o mundo de que a esfera era algo divino. Carla entendeu que Vance era capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ela suspeitou que ele poderia ter causado o acidente que matou sua família, e Vance não negou. Carla compartilha com Vance uma história que sua mãe lhe contou sobre pessoas perdidas no mar, sem comida nem água. Vance acha que isso significa que ela entende e que ela vai se juntar a ele agora. Mas Carla diz que a resposta de sua mãe foi procurar peixes ou uma ilha e dar a todos a chance de fazer seu próprio futuro. Ela afirma que ninguém tem o direito de decidir o destino dos outros, como se fosse Deus. Enquanto isso, Ulf estava procurando outro núcleo de energia para destruir a esfera. Vance ordenou a nave para se autodestruir, mas Carla, usando o código de Ulf, separou uma pequena parte da nave antes que a ordem fosse executada. Ulf chegou bem a tempo antes de ser morto na destruição total da nave. No entanto, a parte da nave onde eles estavam não tinha a capacidade de detonar o núcleo de longe. Eles precisariam ir até a esfera e fazer isso manualmente. Ambos sabiam que não voltariam vivos. Ao chegarem à esfera, Ulf trancou Carla dentro da nave e a obrigou a voltar para a Terra. Ele queria que ela contasse ao mundo tudo o que havia acontecido. Relutante, Carla não teve outra opção a não ser obedecer. Enquanto ela pilotava a nave de volta para casa, Ulf detonou o núcleo, destruindo a esfera e sacrificando sua própria vida. A viagem de volta para a Terra levaria 7 longos anos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.